No vídeo de hoje, você vai ver Bruno e Leia brigando por causa dos bois novamente, Marcos querendo ser empresário da dupla Pirilampo e Saracuro, Luana querendo ir embora, Leia desconfiando de Ralph e muito mais. Portanto, se você gosta da novela, já se inscreve aqui no canal, vem que tem novela para não perder nenhum capítulo, combinado? Então bora começar mais um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo em Vale a Pena Ver de Novo. Depois de Leia ter ouvido Bruno falando com seu advogado sobre Luana, ela ficou com uma pulga atrás da orelha. Na verdade, ela está querendo se aproveitar, pegar um deslize de Bruno para se dar bem na partilha de bens. E por isso, ela vai encher a cabeça dos filhos dizendo que o pai deles já arrumou outra. Marcos e Lia, que estão na mesa com ela, ficam indignados e sem entender nada. E Leia, então, manda os filhos irem para a fazenda e ver com os próprios olhos a tal de Luana. Bruno vai até a casa do senador Caxias para lhe agradecer pela ajuda na invasão que teve nas suas terras. Liliana entra no escritório, fica sem graça quando vê Bruno e o cumprimenta. Ainda toda sem graça, pergunta pela Lia e Leia e sai imediatamente. Lia e Marcos estão na sala conversando sobre a desconfiança da mãe, dizendo que não tem cabimento e não é porque o pai quer ajudar Luana que ele está envolvido com ela. Já lá na fazenda do Araguaia, Pirilampo e Saracura cantam para os funcionários da fazenda. Donana, Zé do Araguaia e Luana observam. Lia e Marcos perguntam de Luana para Bruno Mezenga. Bruno quer saber de onde eles tiraram essa história e eles contam que a mãe ouviu uma conversa dele com o advogado e ela tirou suas próprias conclusões. Bruno então diz para Lia e Marcos que tem sim uma moça chamada Luana lá na fazenda do Araguaia. Lia pergunta o que o pai sente por ela e ele diz que sente pena, mais nada. Marcos e Lia então diz ao pai que bota as duas mãos no fogo por ele e Bruno fala: eu sempre disse que vocês têm mais ciúme de mim do que a mãe de vocês. E Lia complementa que não é ciúme, é adoração e pede para ele não estragar isso. Enquanto isso, lá na fazenda, os peões continuam ouvindo uma moda de viola com Pirilampo e Saracura, e entre uma conversa e outra, Zé do Araguaia pede para Saracura tocar berrante. Marcos vai até o quarto de Bruno e insiste em conversar com o pai sobre o divórcio. Ele pede para o pai mandar Luana embora, mas Bruno diz para Marcos prestar bastante atenção no que ele vai falar agora. Quem pediu o divórcio foi a mãe de vocês, e a Luana, aquela pobre coitada que está lá na fazenda com Zé do Araguaia e Donana, não tem nada a ver com essa história. E Marcos fica quieto, observando. Luana escuta um avião no céu e acha que Bruno Mezenga está chegando na fazenda. Ela então pergunta a Donana se é ele, e Donana diz: não, Luana. Seu coração ainda não conseguiu reconhecer o barulho do avião dele? E Luana diz: coração não tem ouvido. E Donana fala baixinho para si mesma: você quem pensa, menina, e dá um sorriso. Leia, Bruno, Marcos e Lia estão na sala discutindo novamente sobre a boiada. Lia e Marcos tentam fazer com que a mãe entenda que o pai não quer a separação, e Lia completa que parece que só a mãe está desejando essa separação. Leia então desconversa e diz que já entendeu que os filhos estão do lado do pai, mas eles negam e dizem que estão do lado dos dois. Leia e Bruno continuam discutindo sobre o divórcio e Leia fala que então vai correr atrás dos direitos dela em São Paulo. E Bruno questiona por que ela vai lá para São Paulo se aqui em Ribeirão tem um monte de advogados bons. E ela responde que quer ir para lá para arrumar um que não seja amigo do Rei do Gado. Jeremias começa a ensinar Marieta sobre o funcionamento da fazenda. Luana pensa em Bruno Mezenga e sussurra:
Quando será que ele vai voltar? E Dona Ana fica só de longe observando. Leia se encontra com o amante Ralph e diz a ele que ele não faz ideia do que está acontecendo na casa dela. Durante a conversa, Leia percebe que Ralph está interessado na fortuna de seu marido. Bruno Mezenga chega na fazenda do Araguaia com Marcos e Lia. Marieta conversa com Judite na cozinha e tenta convencer de que ela é mesmo sobrinha de Jeremias, mas Judite ainda está com o pé atrás e não acredita. Marcos e Lia observam Luana. A jovem percebe e fica incomodada com os olhares dos filhos de Bruno e sai. Dona Ana vai atrás de Luana e pergunta o que aconteceu. Luana então diz que não gostou do jeito que os filhos do patrão olharam para ela, como se ela tivesse culpa de alguma coisa. Dona Ana então fala para Luana não ligar e pergunta: você tem culpa de alguma coisa? Luana diz que não. Então não ligue para eles e vamos voltar lá para me ajudar. Zé do Araguaia e Dona Ana observam Marcos, que diz que Luana parece um bicho do mato. Dona Ana então avisa: ela é sim, e morde, viu, seu Marcos? Bruno Mezenga assiste a roda de viola de Pirilampo e Saracura e se lembra de sua infância com seu pai. Bruno pede para Zé do Araguaia pegar o berrante para Saracura tocar, mas ele disse que prefere ver o patrão tocando primeiro. Bruno pega o berrante, se emociona e diz que toda vez que ele tira um som nele é como se ele estivesse fazendo uma oração. Marcos não acredita que o pai possa tocar o berrante. Ele diz a Lia que ele vai dar um vexame e Lia manda Marcos ficar quieto, calar a boca. Bruno então pega naquele berrante, toca e surpreende Marcos, que diz: eu não acredito nisso. E Lia completa: acho que a gente não conhece o nosso pai, Marcos. Lia pergunta sobre seu pai para Dona Ana, que diz que ele é um homem simples por demais. Lia então aproveita e pergunta por Luana. Lia diz que viu o jeito que ela ficou olhando para Bruno, com um olhar de admiração demais, não sabe? E Dona Ana diz que não é só admiração não, é adoração. E Lia fica pensativa. Pirilampo e Saracura estão com medo de que Bruno descubra que eles não são peões e falam para Zé que vão embora. Zé do Araguaia diz para eles ficarem quietos, se acalmarem, para eles irem dormir, que amanhã é outro dia, e eles conversam. Jeremias conversa com Marieta sobre a fazenda e ela fica atenta e pensativa em tudo que o tio está dizendo. Saracura pesca com Marcos e entre uma conversa e outra ele percebe a folga do patrãozinho. E aí ele diz para Marcos que ele é bem folgado e Marcos ri. Luana fala para Dona Ana que vai embora da fazenda. Pirilampo vê Lia cavalgando e muito rápido. E aí ela acaba caindo do cavalo e ele corre para ajudá-la. Pirilampo leva Lia para casa. Bruno briga com Luana porque ela está querendo ir embora. Ele pergunta se ele já faltou com respeito com ela, se ele fez alguma coisa que desagradou a ela, e ela diz que não. Então Bruno fala para ela esquecer os filhos dele e diz que se um dia ela for embora, ela vai embora com ele. Pirilampo chega com Lia no colo e Bruno fica preocupado. Marcos diz que vai ser empresário de Pirilampo e Saracura. Liliana descobre que está grávida de Marcos e avisa a mãe, comunica a mãe e deixa a mãe assustada com essa notícia. Bruno Mezenga deixa Pirilampo e Saracura ficarem na fazenda. Pirilampo pensa em Lia e diz para Saracura que se apaixonou por ela, e Lia também pensa em Pirilampo enquanto Dona Ana cuida dela. E assim vai terminando mais um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. E você já sabe, né? Os capítulos são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, ok? Agora, quero saber de você. Curtiu o resumo de hoje? Gosta da novela O Rei do Gado? Me conta aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos capítulos, tá bom? Te espero no próximo vídeo.